Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o livro de Filipenses. Meu Deus, cadê minha outra Bíblia, Senhor? Eu vou precisar dela, esqueci. Hoje a gente não vai comentar muitas coisas na introdução, não. Vai comentar mais do capítulo mesmo. Mas tem uma coisa aqui que eu queria ler. E é isso, domingo. Vamos iniciar a semana com um novo livro e antes que ela termine, nós já vamos acabar esse livro, porque ele é bem curtinho, tem 4 capítulos e é isso. Então, esse é o livro de Filipenses, fica colado aqui porque ele é muito bonito, muito bacana, muito lindo. Em algumas, a maioria das pessoas falam que esse é o livro que Paulo escreveu com mais alegria, com mais satisfação. E o que eu vejo Paulo em todos ele tá, muito bem resolvido, Como a gente sabe, esse também é um livro que ele escreveu da prisão, a prisão domiciliar ali em Roma. Mas em todos ele tá muito bem resolvido. Só que com essas pessoas ele tinha um encantamento, não é a palavra certa, mas sabe, uma gratidão especial. Então, a carta aos Filipenses é uma carta meio que de gratidão e também assim, cara, quem entende o evangelho a ponto de ofertar nele, a ponto de conseguir dar dos seus bens para isso, sabe, para essa causa, compartilhar, você já está meio caminho andado. É isso que eu vejo um pouco na carta aos Filipenses e é isso. Por quê? Porque vai dizer que essa colônia romana, esse povo, essa pequena província ali, eles ajudaram Paulo. Tanto, bom, nas minhas introduções, o que eu entendi foi tanto quando ele era livre, que ele estava indo pregar o evangelho em vários lugares. Então eles eram um dos mantenedores, quanto também quando ele estava na prisão, porque como Paulo estava em uma prisão domiciliar, tipo Bolsonaro, ele se custeava, Então, eu vou ler essa parte aqui para vocês entenderem o que eu li. E é só uma introdução, tá, gente? Não tá na Bíblia, é apenas nessa Bíblia aqui que eu costumo falar dela, Costumo sempre apresentar, que é uma das Bíblias que eu gosto, assim, para tirar um pouco ali do contexto a respeito do livro que a gente vai ler. Então, vai falar assim: Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, acusado de perturbar a paz. A prisão domiciliar, que era ali quando eles condenaram Paulo, falando que ele estava. Os próprios judeus, condenaram, não, queria matar Paulo porque ele estava espalhando o evangelho que não correspondia. Enfim, isso a gente vai ver em Atos. A prisão domiciliar era aplicada apenas aos que aguardavam julgamento. Fazia anos que Paulo aguardava esse julgamento. Sob o sistema romano, o acusado pagava o próprio aluguel, além de comida, cobertor, caneta, tinta, enfim, todas as despesas pessoais. Assim, Paulo dependia da ajuda financeira dos amigos. Era arriscado sustentar alguém acusado de um crime contra o império, mas os cristãos da distante cidade de Filipos enviavam dinheiro mesmo assim a seus colegas. Eles mesmos a entregavam aos destinatários, pois não havia serviço postal. Então é isso. Então,
eu entendo, pelo que eu entendo, pelo contexto aqui que vai falar sobre essa carta, é que essas pessoas ajudaram muito Paulo quando ele estava livre, propagando o evangelho, indo de um lado para o outro, sendo um missionário, quanto quando ele estava preso também. E ali Paulo também encontrou Lídia, né? Foi um dos lugares, se a gente for lá em Atos, no capítulo 16, versículo 12, a gente vai ver que quando Paulo passou por lá, ele encontrou essa mulher que era uma das maiores mantenedoras do ministério de Paulo. Então, o que a gente pode ver aí é as mulheres sendo mantenedoras sempre desse ministério. Isso aconteceu também com Jesus, né? Muitas mulheres eram mantenedoras do serviço de Jesus, ou porque acreditavam, claro, ou porque, como Lídia, ela tinha um negócio, ou porque, como as outras lá do ministério de Jesus, elas eram casadas com pessoas importantes e os seus maridos cuidavam dos negócios e elas tinham ali a sua liberdade de conduzir as finanças da casa. E uma das prioridades que elas tinham era isso, era manter o ministério de Jesus, era ofertar nesse ministério. Então, essa é uma carta que vai abrir os nossos olhos em relação à vida missionária, em relação a essa questão que às vezes nós não somos nós que vamos, mas nós vamos ajudar. Quem pode vai ajudar a manter, vai abençoar, sabe? Vai abençoar quem tá indo, quem tá propagando o evangelho, quem tá fazendo ali esse trabalho de impulsionar, né? Então, às vezes, que eu falo, a pessoa em si, às vezes tem muito poucas condições né, de estar fazendo isso. Então, se você é um empreendedor e acredita numa causa e quer que isso se expanda em relação ao evangelho em especial, faça isso, sabe? Doe, libere, abençoa, porque essa é uma causa necessária, importante e que Deus nunca deixa na mão, né? Nunca deixa em falta. Existem com certeza os missionários, eles são os mais, esse talvez o desafio financeiro, tem de tudo, né? Desafio cultural, desafio financeiro, é de tudo um pouco. Então, todos esses desafios são muito pesados para um missionário, mas ele acredita tanto nisso que eles estão indo, sabe? Mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades e desafios. E é isso. E, como eu costumo dizer, esse é um canal onde você lê aqui um capítulo da Bíblia por dia. Eu também acredito tanto nessa causa que eu decidi dispensar a minha vida nela, nisso. Ah, Marina, mas você não tá, sabe, na Amazônia, na África, seja até mesmo na Europa. Não, eu acredito que eu vou fazer isso no meu país, sabe? Naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Ao longo aí, mais para frente, a gente vai falar mais sobre isso, quem sabe, né, se assim o Senhor realmente tiver isso, então a gente vai expandir, sabe, como viver a vida que eu acredito, o Brasil que eu acredito, o que eu acredito de verdade. Então, se você chegou até aqui, seja bem-vindo se você gosta desse canal. Então, pelo menos curte, compartilha com quem, né? Com quem você sabe que gosta também, que vai poder gostar. E é isso, é a bênção que você vai dar aqui, sabe? É o ofertar, né? E é isso, e oração, que é sempre importante e bom. E é isso, vamos que vamos para mais uma carta. Estamos aqui há 4 anos já. Todas as minhas manhãs são dedicadas um pouco a isso, né?
E é isso, espero que esteja sendo de grande proveito, de grande valia para você, que você esteja sendo tocado, sabe, confrontado algumas vezes e se sentindo transformado a cada dia, caminhando passo a passo, dia a dia, na Bíblia e no seu poder transformador. Amém? Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, por mais uma semana que se inicia, por podermos iniciar mais um livro da tua palavra. Jesus, te agradecemos, colocamos diante de ti toda ela, sabe, Pai, em nome de Jesus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te agradecemos por todas as vezes que o Senhor fala conosco, fala comigo, fala com alguém aqui que parou para assistir, sabe, Deus, mesmo eu não sendo a voz de autoridade na vida deles, o pastor, o profeta, sabe, Deus, mas eles têm se identificado com esse canal, buscado saber mais da tua palavra, e não é por mim, é por ti, Jesus. Por isso nós te pedimos, aparece, sabe, resplandeça, seja feita toda a tua vontade e fala conosco. Nós oramos, abrimos o nosso coração para ti, dá-nos a orientação necessária para essa semana, para esse dia, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciaram Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentaram os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade.
O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los e a progredirem, a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Então é isso. Então, gente, voltando um pouco, falando bem rapidamente, porque meu tempo já se esgotou, sempre. Mas só para comentar um pouquinho desse capítulo, né? Então, vocês vão ver. Uma das coisas que eu acho interessante aqui que Paulo fala é que a boa obra que Cristo começou neles, ele era fiel para cumprir até o dia de Jesus Cristo. E é isso, é o que a gente começou aqui falando, né? Então, quem entende a obra do Evangelho e oferta nessa missão, nesse princípio, nisso, tipo, quem doa seus bens materiais, emocionais, quem vai, quem fica, quem custeia, quem vai, enfim, seja lá quem for, sabe, já tá meio caminho andado. Porque, cara, hoje em dia, inclusive, é difícil, sabe, você acreditar tanto em algo a ponto de que ele pode ser transformador e gerador de vida, a ponto de você se desfazer, né? E Paulo vai finalizar falando isso. Vocês podem tomar parte comigo na luta. Então, e todo mundo vai sofrer. Oh, pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Às vezes é difícil você abrir mão ali de um conforto que você tem, de um dinheirinho ali que você, queria usar esse dinheiro para algo. Pá! Vai lá e dá o dízimo, vai lá e dá a oferta, né? Vai lá e abençoa a vida de alguém. É difícil. Se você faz isso acreditando nessa obra, nessa missão, você já está meio caminho andado. E aí, mas é meio caminho andado, falta o completo, né? Então, Paulo sabe que ainda tem coisa que eles precisam se aperfeiçoar. E uma das coisas que Paulo vai falar também nesse primeiro capítulo é sobre o que ele estava passando. Ele fala, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por favor, não se desviem por minha causa. Às vezes a gente vê um cristão passando uma dificuldade, passando uma luta, passando um deserto, como dizem, né? E a gente fala, será que Deus existe? Será que né? A gente já viu isso nas outras cartas. Será que
Nossa, por que que essa pessoa faz isso? Por que que um missionário se dá o trabalho de viver num lugar onde num povo, sabe, onde ali ele, cara, esses dias eu estava ouvindo uma palavra que o povo comia farinha. Eles estavam orando por carne. Tava comendo farinha de polva quase todo dia e Deus milagrosamente mandou carne. Por que que as pessoas estão passando por isso? Será que Deus existe mesmo? Será que, sabe? Então Paulo estava na prisão e ele estava receoso do que as pessoas podiam estar, né? Nossa, mas esse cara não é aí o grande apóstolo de Cristo agora passando por isso? E ele fala, gente, e às vezes é coisa da gente, tá, gente? Às vezes é a gente que fica pensando nisso. E aí ele fala, milagrosamente, eu não sei como isso aconteceu, mas outros começaram a tomar uma coragem louca, ir lá e defender o evangelho, e ser preso, e ser morto, e ser isso e aquilo. Então eu não sei o que que acontece, não, mas as pessoas estão crendo a tal ponto de que estão se doando nessa causa, a ponto também de morrer, de sofrer, enfim. É isso, eu vou parar por aqui porque meu tempo já se esgotou. Bom domingo para vocês. Amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Deus abençoe. Tchau, tchau.